Irmãos, nós estamos no mês de outubro. Mês de outubro é um momento importante para a história do cristianismo, porque no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, monge agostiniano, afixou 95 teses na porta da capela de Wittenberg, na Alemanha. Antes dele, Hus, que foi também conhecido como um reformador, Zwinglio, também reconhecido como reformador. Alguns outros se levantaram e deram suas contribuições para que pudesse acontecer, a partir do dia 31 de outubro de 1517, o que nós conhecemos como Reforma Protestante. É possível que você já tenha ouvido falar muitas vezes das 95 teses de Martinho Lutero. Eu não sei se você já teve a oportunidade de lê-las. Então, eu fiz o seguinte, eu fiz uma cópia das 95 teses, devidamente traduzida para o nosso vernáculo, e eu vou afixá-las nos murais da igreja. Se você desejar uma cópia, a gente pode providenciar, ainda que hoje todo mundo tem acesso ao Google, é só você ir lá no Google e colocar assim, 95 teses de Martinho Lutero, vai aparecer lá no seu smartphone ou no seu computador. Fica muito fácil para a gente ler as 95 teses de Martinho Lutero. Dessas 95 teses, existem 5 grandes ênfases. Eu fiz um resumo, um suprassumo, bem resumido, assim, das 5 principais teses, que são chamadas de solas, sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Dei gloria. E aí eu coloquei no boletim, na primeira página do boletim, um resumo das 5, bem resumido mesmo, para que você possa ter uma ideia, Então, quem não pegou o boletim ainda, pode pegar após o culto. Em outras palavras, o que Martinho Lutero fez foi trazer 5 discussões, e ele, quando estabeleceu, colocou lá as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, ele estava chamando as pessoas para discutirem verbalmente com ele as questões, por conta da sua contrariedade e à luz daquilo que ele lia na Bíblia, sobre as questões de penitência, venda de indulgência e salvação por meio de obras mortas. Então, Martinho Lutero, ele se sente impulsionado, pelas descobertas na palavra de Deus, a lutar contra determinadas realidades que haviam na igreja oficial daquele momento, na igreja romana, e por conta disso, inicia-se a partir disso um movimento chamado de Reforma Protestante. E por que a gente vai falar sobre isso durante esse mês de outubro? Porque no dia 31 de outubro, isto é, daqui a 4 domingos, hoje é o primeiro domingo de outubro, no 5º domingo de outubro, então, daqui a 4 domingos nós vamos viver, no dia 31 de outubro, na verdade o último domingo não é 31, é 29, Mas no dia 31 de outubro, acontece
a celebração desses 500 anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante acabou mudando muito o cenário do mundo religioso e especialmente do cristianismo, e com o surgimento das chamadas igrejas protestantes ao longo da história, e nós gostaríamos de compartilhar um pouco dessas declarações, e hoje nós vamos falar sobre uma das declarações da Reforma, que é somente a fé, ou sola fide, ou somente a fé, unicamente a fé. O texto que provoca mudança no coração de Martim Lutero é Romanos capítulo 1, verso 17. Mas eu quero ler com os irmãos Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. É no verso 17 que há o start no coração de Martim Lutero para ele dizer: não, tem alguma coisa errada nisso. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Como está escrito, é uma referência ao livro do profeta Abacuque, capítulo 2, verso de número 4. Lá em Abacuque 2,4 está escrito esse texto: mas o justo viverá da fé. O apóstolo Paulo faz uma citação do Velho Testamento, faz uma citação do livro de Abacuque, e foi lendo o verso 17, especialmente o verso 17, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Foi a partir desse texto, dessa declaração, que Martim Lutero entende que é somente a fé. Somente a fé, ou sola fide, é uma das bandeiras levantadas por Martim Lutero no lançamento das suas 95 teses, lançamento do que a gente chama na história como reforma provocada por ele. Somente a fé enfatiza que a salvação é produto da fé e não através das obras. Não somos aceitos por Deus por causa das nossas obras. Somos aceitos por Deus em Cristo. Somos aceitos por causa dos méritos de Jesus. Recebemos a nossa salvação pelos méritos de Cristo, pelo seu sacrifício. A causa meritória é o sacrifício de Jesus na cruz, sacrifício substitutivo, quando ele se dá em nosso lugar, quando ele se entrega em nosso lugar. Todos os reformadores, tanto aqueles que foram antes de Lutero, como aqueles que foram contemporâneos de Lutero, se levantaram de uma maneira muito vigorosa contra a ideia da salvação por meio das obras ou pelos méritos humanos. A definição é que a fé é o único instrumento que Deus nos oferece para que possamos receber o que Ele nos concede graciosamente.
Então, a definição de que a salvação é pela fé e não pelas obras. Muitas doutrinas até então e até hoje, sustentadas pela Igreja Romana, estavam em desacordo com o ensino das Escrituras. E aquele momento era um momento de muitas discussões e muitas controvérsias. O estupim da reforma acontece em torno da salvação, da segurança da salvação, da verdade sobre a salvação. Havia uma forte doutrina romana que afirmava que a salvação era obtida a partir do merecimento, ou da meritocracia. Na medida em que as pessoas iam acumulando diante de Deus determinadas ações, essas ações ficavam como que numa balança de mérito naquilo que você fazia certo e daquilo que você fazia de errado, e nessa balança era preciso que você pesasse o pêndulo das boas obras, para que o pêndulo das más obras estivesse de uma forma inferiorizada, e aí você fosse reconhecido pelas boas ações e por tudo de bom que você havia de fazer. Então nós tínhamos, para atender a essa demanda, algumas coisas que você deveria fazer, como ações de caridade. Não há dúvida da importância das ações de caridade na vida cristã. Tiago capítulo 1, verso 27, a Bíblia diz assim: a religião pura e imaculada diante de Deus, nosso Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e guardar-se isento da corrupção do mundo. Está lá. 1 João capítulo 3, verso 7, a palavra de Deus vai dizer assim: quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitando, lhe fechar o coração, como permanece nele o amor de Deus? A reforma não negligencia a importância do socorro ao necessitado. A reforma não negligencia o valor de olharmos para as pessoas que estão passando por situações de carência, e a importância de nós nos movermos na direção de socorrer-lhes em suas necessidades. No entanto, a palavra de Deus rejeita terminantemente a associação desse dever cristão com a aquisição da salvação. Talvez um dos textos mais claros para a gente entender isso é Efésios capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Porque às vezes a gente lê só o verso 8 e 9 e esquece de ler o verso 10. Então lá no Efésios capítulo 8 diz assim: porque pela graça, Efésios 2, 8, 9 e 10 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí vem o verso 10: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. O que que nós ensinamos? Que a justificação é somente pela fé, independente das obras da lei. A base da salvação
não é o esforço humano, mas a base da salvação é o sacrifício substitutivo de Jesus Cristo na cruz. Recebemos a salvação oferecida por Deus pela fé e não como resultado das nossas obras. As boas obras são a consequência da salvação e não a causa. Aqui está a diferença. Na nossa visão, a salvação vem primeiro, e as obras vêm como consequência natural de termos sido alcançados pela graça do Evangelho. E aí nós estamos cheios do amor de Deus e não queremos ver ninguém passando necessidade, dividimos o que temos para atender a necessidade daquele que está à nossa volta. A questão é a diferença de posição. Quando nós pensamos nas boas obras como o instrumento da salvação, a gente tira a cruz de Cristo, como se a cruz de Cristo não fosse o meio da nossa salvação, e a gente coloca no centro da nossa salvação as nossas atitudes de caridade. Então, nós desmerecemos o sacrifício de Jesus, o sacrifício substitutivo de Cristo não vale para nós, porque o que vale é a minha performance pessoal. O que nós acreditamos é que o centro da nossa salvação é o sacrifício de Jesus. Como resultado da fé em Cristo e de sermos inundados pelo amor de Deus, nós vamos fazer boas obras, mas não é para sermos salvos, vamos fazer porque já somos salvos. A segunda ideia que Martinho Lutero combatia era a ideia da piedade cristã como mérito. Então existem algumas formas de piedade cristã que se manifesta, não é? Frequência às atividades da igreja, prática devocional diária, envolvimento ministerial, participação na ceia do Senhor, e a gente poderia falar aqui muitas outras ações de piedade cristã. Assim como na questão das obras, nós acreditamos que a piedade cristã, ela não provoca a salvação. Nós acreditamos que a piedade cristã, ela é uma consequência da salvação. Então, por que a gente vem na igreja? A gente não vem à igreja para ser salvo. A gente vem à igreja porque a gente é salvo. Por que a gente lê a Bíblia e ora diariamente? A gente desenvolve nossas disciplinas devocionais, não é para a gente ganhar a salvação, mas pelo nosso apego a Cristo. Por que a gente se envolve ministerialmente? A gente não se envolve ministerialmente para ganhar a salvação, a gente se envolve ministerialmente porque a gente é salvo, a gente quer dar para Jesus o melhor da nossa vida. Por que a gente vem aos domingos participar da ceia do Senhor? Para a gente se lembrar do sacrifício de Cristo e o valor do seu sacrifício para trazer perdão para o pecado de toda a gente. Então, a intensidade e a frequência com que nós expressamos a nossa fé não tem o objetivo de nós ganharmos a salvação, mas tem o objetivo de mostrarmos que de fato somos salvos. Então a piedade é produto da salvação e não a causa da salvação. Nós entendemos a importância da piedade cristã e dos exercícios espirituais. Então, contra a doutrina do mérito, a reforma afirma que somos salvos pela graça mediante a fé. Nenhum de nós tem condição de barganhar com Deus. O que a palavra de Deus nos diz é que somos todos pecadores, e o salário do pecado é a morte, e que todos nós
Todos nós estávamos debaixo do salário do pecado, todos nós estávamos vivendo nesta realidade. É uma grande bênção sabermos que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Salmo 103, no verso de número 10, a palavra de Deus diz assim: que Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Porque se Deus fosse nos tratar nessa balança, certamente que nós estaríamos todos condenados, porque se fosse depender dessa balança de coisas boas e coisas ruins que nós fazemos no nosso dia a dia, certamente que as nossas obras mais superariam em muito as nossas boas ações. Então não somos salvos pelas indulgências, não somos salvos pela prática da caridade, não somos salvos pela piedade religiosa, nem por qualquer mérito que possamos imaginar. É pela fé que nos apropriamos do sacrifício que Jesus realizou na cruz em nosso lugar. A salvação é concedida graciosamente a todo aquele que crê, e esta é a grande descoberta que Martinho Lutero faz quando lê Romanos capítulo 1, verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus pela fé. Como está escrito: mas o justo viverá da fé. Quando entendemos que não temos mérito nenhum diante de Deus, que tudo que fazemos sempre será manchado pelo pecado, que somos incapazes de, através de nós mesmos, construir um mérito que nos possibilite entrar no céu, abrindo a porta por nossa própria força, nós descobrimos por que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Não foi de baixo a alto. Não foi a ação humana que rasgou o véu do templo. Não foi o homem com as suas próprias capacitações que disse: eu vou entrar. Enquanto Jesus estava morrendo na cruz, diz a Bíblia que o véu do templo é rasgado de cima para baixo, do alto a baixo. Demonstração inequívoca que começou em Deus, e é dele que vem a manifestação da graça para alcançar a vida de todo aquele que crê. Quando nós falamos da salvação pela fé, precisamos lembrar que o conceito da natureza da fé difere. Há uma semana atrás, nós estávamos aqui fazendo o molde de servo, e uma das coisas que a gente estava tratando no molde de servo é sobre a questão da fé. Porque o que Martinho Lutero estava tratando aqui era da questão da fé salvadora, a fé salvífica, nesse sentido. Ele não estava tratando aqui de um dom que o apóstolo Paulo vai mencionar nas suas cartas, quando ele vai falar a respeito dos dons espirituais, e aí ele vai se referir ao dom da fé, que é uma compreensão diferente sobre o que significa fé na vida de algumas pessoas. A fé salvífica, isto é, olhar para Jesus Cristo como o único meio da nossa salvação e estabelecer nele a nossa confiança e lançar sobre ele todas as expectativas do nosso coração, isso nós chamamos de fé salvífica. Este é o recurso único para que
todos nós tenhamos os nossos nomes escritos no livro da vida e a gente tenha a segurança eterna em Cristo Jesus. O dom da fé é uma capacitação que o Espírito Santo outorga a determinados membros do corpo, para que possam crer de maneira extraordinária na ação de Deus em determinadas circunstâncias. Então, a fé salvífica é um conceito, o dom da fé é um outro conceito bíblico também importante no ambiente da igreja. Agora, o grande problema que Martim Lutero vai lidar não era necessariamente com o dom da fé, não era isso que ele estava abordando. Mas o grande problema é que ele estava lidando com um conceito de fé apenas movida por formalismo. E aí existem duas coisas terríveis, que é a fé por formalismo e a fé secularizada. É comum as pessoas imaginarem que fé e formalismo religioso são a mesma coisa. Esse foi um erro muito presente na Idade Média, quando as pessoas viam uma pessoa frequentemente envolvida com os trabalhos da igreja, uma pessoa zelosa em seus compromissos e deveres religiosos, e logo elas imaginavam: aí está um homem de fé. Mais importante do que o zelo religioso, mais importante do que o cumprimento dos deveres religiosos, é uma expressão de confiança inabalável na pessoa de Jesus. Nós não devemos desprezar nem a participação nos cultos e nem o zelo religioso, o cumprimento dos nossos deveres, mas viver pela fé é muito mais do que ter atitudes religiosas. Viver pela fé é viver em obediência à palavra do Senhor. Viver pela fé é viver numa comunhão íntima com Deus, e é ter motivos nobres para vivermos os princípios do Evangelho. O que é mais triste é que nessa história da fé apenas por formalismo, isso tem alcançado muita gente nos nossos dias. Há muitas pessoas que ainda hoje têm cometido o erro de apenas viverem o formalismo dos deveres religiosos, achando que isso vai resolver a sua vida com Deus. Viver pela fé é muito mais do que vestir uma roupa dominical e participar das atividades da igreja. Viver pela fé envolve refletir a luz de Cristo nesse mundo confuso e cada vez mais confuso. As últimas semanas têm sido semanas para a gente provar a fé. Os embates dessas últimas semanas do campo ético, na realidade de nossa história, tanto nas exposições acontecidas em Porto Alegre, como nas exposições acontecidas em São Paulo, nessa última semana, são embates para que a gente possa vivenciar nossa definição de confiança em Deus. Talvez em nenhum outro momento isso se tornou tão intenso. O outro problema é a fé secularizada, ou a secularização da fé, como alguns
preferem dizer. Esse é o nome que se dá à fé a partir daqueles que, influenciados pelos valores e posturas deste mundo caído, acabam se mantendo irreconhecíveis naquilo que dizem crer e naquilo que fazem. O fenômeno da fé secularizada se apresenta no formalismo religioso de algumas pessoas, ou numa forma muito mais difícil de se lidar, que é a questão do ateísmo cristão. Alguém diria, mas como que pode? Mas hoje nós estamos lidando com o ateísmo cristão de uma forma muito mais presente do que em outros momentos da história. O profeta Isaías já denunciava esse formalismo religioso quando ele dizia assim: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só o pisardes os meus átrios? O povo mantinha a sua prática religiosa, mas o conteúdo da espiritualidade havia sido perdido. Suas ofertas tinham se tornado vãos sacrifícios. Suas orações já não eram mais ouvidas pelo Senhor. E diz a palavra de Deus que o culto que prestavam a Deus causava desprazer. Deus não gostava de olhar as assembleias solenes. Há um outro momento, quando lá no livro de Apocalipse, na primeira das cartas, a carta escrita a Éfeso, a reclamação de Jesus é: tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Cultos frios, vazios de amor, vazios de apego espiritual, não agradam a Deus. O ateísmo, que também é um fenômeno da secularização da fé, pode ser percebido em nosso tempo por um grande número de pessoas que se afastaram completamente dos verdadeiros valores do Evangelho. Vivemos um tempo em que os valores da palavra de Deus precisam ser reafirmados. E nós estamos vivendo o perigo da gente achar que tudo vale, que é isso mesmo, e esquecermos dos pressupostos da palavra de Deus. Secularização da fé, formalismo religioso, salvação pelas obras, nada disso pertence à natureza da fé. Nada disso pertence à natureza da salvação, e nada disso deve pertencer à natureza da nossa vida cristã e das escolhas de nossa caminhada com Cristo. O que a palavra de Deus continua dizendo é que o justo viverá da fé, que o sacrifício de Cristo é o cumprimento da lei. Não são as minhas ações que cumprem as exigências morais da justiça de Deus, porque se depender das minhas ações, eu não vou ser aprovado. E é por isso que eu preciso de Jesus, do seu sacrifício,
e da manifestação da sua graça. Por isso, a primeira das declarações que a gente gostaria de compartilhar com a igreja nesta manhã é somente a fé. Domingo que vem, nós vamos tratar de uma outra questão. Hoje à noite eu vou falar sobre somente a fé, não nesse cunho da reforma, mas no cunho evangelístico. Aí eu vou falar sobre somente a fé, mas dentro de uma outra perspectiva. Domingo pela manhã nós vamos compartilhar da graça, sola gratia, somente a graça. Por que entendemos que a graça é o único canal da nossa redenção? Por que isso? Então, próxima semana a gente vai dar sequência a esta série falando sobre a graça de Deus. Vamos agradecer a Deus por esse tempo que Ele nos deu e agradecer ao Senhor, porque o sacrifício dEle é suficiente para nos dar a garantia do perdão para os nossos pecados. Obrigado a Deus, porque se nós não temos mérito, e se as nossas justiças não passam de trapos de imundícia, segundo a Tua palavra, se as nossas boas ações, a nossa piedade e nosso zelo religioso não são suficientes para nos garantir o perdão dos pecados, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque Jesus morreu na cruz para, através do seu sacrifício substitutivo, nos garantir acesso à tua graça. Queremos te agradecer, ó Deus, por esta bênção, te louvar, ó Deus, porque a graça do Senhor nos alcançou. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor despertou em nosso coração esta confiança inabalável no sacrifício de Cristo. E nós queremos viver pela fé todos os dias. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo poder transformador da Tua palavra, na vida de todo aquele que crê. E pedimos, ó Deus, usa a nossa vida na proclamação desse Evangelho que transforma o coração do homem. Nós te louvamos, ó Deus, pela bênção de podermos refletir a respeito dessas questões nessas manhãs de domingo, e pedimos que esse seja um tempo de reafirmação da nossa confiança na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.